Fala galera, beleza? Vamos começar mais um curso aqui, agora de Django, né? Framework que é utilizado no desenvolvimento web aí, né? Baseado na linguagem de programação Python. Então, primeira coisa, né? O que é esse tal de Django, né? O que vem dizer o Django? Será que é o filme, né? Você lembra daquele filme do Django? Todo mundo assistiu aí o filme Django Livre? Legal. O nome, né, o nome do Django, apesar de ter o filme, né, ele não é inspirado num filme, né, mas sim numa banda de rock, né? Vamos para a definição, tá? Guitarrista? Exato, um guitarrista, né? Django é um framework web Python, né, de alto nível, que incentiva o desenvolvimento rápido, design limpo e pragmático. Ele é construído por desenvolvedores experientes e ele cuida de grande parte do incômodo do desenvolvimento web, para que você possa se concentrar em escrever seu aplicativo sem precisar reinventar a roda. É gratuito e de código aberto. Então, primeiramente, né, a gente utiliza o Django, né, para trabalhar com back-end, né, que é a parte que interage com o banco de dados, né, com linguagem de programação. E quando eu vou fazer isso, né, de maneira sem usar algum framework, né, eu posso fazer com PHP puro, por exemplo, até com Python puro é possível, mas fica algo muito trabalhoso. Então, quando eu uso um framework como o Django, que já é pronto para isso, né, eu consigo me concentrar mais nas regras de negócio, né, e deixar essa parte mais de interação com o banco, de código ali, mais para o framework, né, mas eu também vou precisar fazer um pouco dessa parte, entender um pouco dessa parte. Aqui tem um vídeo, né? Eu vou exibir para vocês aí. Beleza. Só para me redimir aqui, tá? O Django, né? É inspirado no Django Reinhardt, né? Que foi um guitarrista, né? Como disse aí o nosso amigo Gilmar, né? Beleza. Me fugiu o nome. Lá no site do Django, né? Se eu abrir o site, eu vejo algumas especificações sobre o framework, né? E o framework fala que o Django é ridicularmente rápido, né? Ele foi projetado para ajudar os desenvolvedores, né, a levar os aplicativos do conceito à conclusão o mais rápido possível. Então é muito utilizado em startup. Às vezes você está com a ideia, né, com um projeto e quer botar ele em prática logo para ir testando. É fácil você fazer isso com esse framework. Ele é tranquilamente seguro, tá? Leva segurança a sério, ajuda os desenvolvedores a evitar muitos erros com muita segurança. E ele é extremamente escalável. Vocês sabem o que é algo escalável, pessoal? Então, algo escalável, né? Alguém sabe? Creio eu que seja possível crescimento. Isso, que é de fácil crescimento, tá? Às vezes você começa pequeno e conforme o seu negócio vai subindo, vai crescendo, o seu site vai crescendo, é fácil você escalar. Ele consegue acompanhar, seria a ideia. Isso, acompanhar. Então, beleza. Então, como é que eu faço para usar esse framework, né? Primeira coisa, a gente precisa instalar ele, tá? E aí eu preciso de alguns softwares, né? Então, primeiramente, eu vou precisar usar uma IDE, tá? Eu gosto de usar o Visual Studio Code, tá? Mas nada impede você de querer usar outra. A gente precisa instalar o Python, tá? E o GitHub ele não é obrigatório, mas, né, nós, desenvolvedores, precisamos hospedar o nosso código, né, em algum sistema de versionamento. E o mais popular aí é o GitHub. Beleza? Todo mundo aqui já tem o VS Code instalado? Certo? Então, basta você entrar no site aí do Visual Studio Code, certo? E fazer o download, né? Fazer o download. Depois, você precisa baixar o Python, tá? Que ainda não tem, né? Que eu acho que você já tem. E fazer o download da versão mais recente. Fechou? Então só confira aí se já está instalado no de vocês. Beleza, eu preciso ter, né, esses softwares aí instalados. E também preciso, né, se eu já não tiver instalado, instalar o gerenciador pip, né? Então vamos fazer isso aqui, tá? Eu vou criar uma pasta aqui na minha área de trabalho, só que eu vou fazer isso pelo GitHub Desktop, tá? Você pode
né? Criar uma pasta normal também, se você não quiser versionar. Beleza? Eu vou criar aqui um novo repositório, tá? Vou dar o nome de Django aula, tá? Django curso, né? Curso de Django, né? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês visualizarem melhor com a lupa. Melhor agora? Beleza? Vou deixar na área de trabalho mesmo a pasta. Área de trabalho. Selecionar a pasta. A licença, né? O Git ignore nenhum, né? Inicializa com readme. A licença eu costumo usar o MIT, beleza? E vou criar o repositório depois disso. Beleza, e aí eu posso criar um repositório, né? Vou criar o repositório. E aqui eu já vou abrir ele no Visual Studio Code, tá? Meu repositório aqui. Beleza, galera. Vamos só testar agora se verificar se o pip está instalado. Vou apertar Ctrl J, tá? Aqui no meu VS Code para ele abrir o terminal, tá? Ctrl J. Esse aqui eu posso esconder por enquanto. E vou digitar o comando pip --version, tá? Que aí ele vai mostrar a versão do meu pip, tá? Que no meu caso é 25.1.1. E também vou verificar a versão do Python, tá? Python --version, beleza? Confere aí no de vocês. Beleza, pessoal? Então, tem que estar aparecendo isso aqui para você, né? A versão do Python e do pip, beleza? Caso não esteja aparecendo para você, você pode desinstalar o Python, tá? Instalar novamente. E aí lembre-se de marcar as duas caixinhas que tem aqui embaixo, né? Que é use admin privileges e add o Python ao path do Windows, que aí vai dar certo. Vamos continuar então. Vamos aqui para o nosso slide. Então, uma vez que eu já tenho o Python instalado e o pip instalado, é importante a gente verificar também as extensões, tá? Tem algumas extensões que a gente usa que facilita a nossa vida, né? Então, eu uso o AutoPep, tá? Aquela extensão de formatação. O Python Debugger, né? Também verifique se a extensão do Python está instalada. E o PyLence, beleza? Além disso, eu também gosto de usar o Icons, tá? Deixa eu localizar aqui o Icons, tá? Para deixar mais bonito aí o tema, tá? Eu tinha pedido para Python Debugger também. Certo. Se você quiser também que seu VS Code fique em português, você pode instalar a extensão português aí, né? Da Microsoft. Então fechou, vamos continuar. Beleza. Então uma vez que eu tenho aí o meu Django, né? O meu gerenciador de arquivos pip instalado, né? E como eu vou precisar instalar algumas extensões, algumas aplicações, né? É recomendado que a gente utilize uma Virtual Env, tá? Então, o que é uma Virtual Env, né? Ela é uma ferramenta para criar ambientes virtuais em Python. Então, veja só, na minha pasta, né, no meu projeto, na minha aplicação, né, Django, eu vou ter o código-fonte, eu vou ter o pip instalado, né, também vou ter o Python instalado e vou ter várias dependências, tá? Várias dependências. E você imagina que se eu não utilizo uma máquina virtual para isolar, quando eu instalar uma dependência, eu vou instalar em todo o meu computador, né? E aí uma hora pode dar problema, né? Uma dependência que serve no meu projeto Django já não serve para outra coisa no computador e pode, né, acabar entrando em conflito. Então é uma prática recomendável, né? Recomendável que a gente isole, né, as dependências do nosso projeto utilizando uma Virtual Env, que é como se fosse uma máquina virtual. Então, para me instalar, eu vou utilizar o comando pipe install virtual env, né? Depois tem uns comandos para me criar, para me ativar e para me desativar. Então, vamos para o primeiro comando, que é o pipe install virtual env.
lá no meu terminal, Ctrl J, só fixar isso aqui. Fecha e abre novamente aqui meu projeto. Isso, agora sim. No meu terminal aqui eu vou colocar o comando pipe install virtual env, beleza? Virtual env, tá? Aí posso dar um enter. Beleza? Quando eu dou um enter aí, ele instala para mim o virtual env, tá? Uma vez instalado, pessoal, agora eu vou criar a minha virtual env. Eu vou dar um CLS aqui só para limpar o terminal. Então o comando é virtual env. E aqui eu posso dar qualquer nome, tá? Por padrão a gente usa aí o nome venv, tá? Mas aqui poderia ser qualquer nome, beleza? Feito isso, eu posso dar um enter aí, que ele vai criar a minha pasta virtual, tá? Se eu olhar aqui do lado, né, ele já criou aqui uma pastinha aqui chamada venv, beleza? Beleza, então criamos aqui a nossa venv. Agora nós precisamos, né, ativar, e aí o comando é o seguinte, é esse aqui, venv barra. Perceba que eu digitei o nome venv e dei um tab, né? Deu um tab. Script barra activate. Então se eu dou um enter, ele ativa e fica aqui do lado aqui, entre parênteses, o nome venv, dizendo que agora eu estou utilizando a maquininha virtual, tá? Para desativar é deactivate, tá? Ele desativa, beleza? Ativei, e se eu precisar desativar, eu desativo. Perfeito? Testem no de vocês. Então vamos lá, pessoal. Caso você esteja com problema aí, né, para criar o virtual env, você pode também usar esse comando aqui, ó, Python "-m", e repetir aqui, né, virtual env venv, beleza? Tranquilo. Então a gente já estamos aqui com a nossa máquina ativa, tá? Então se atente, pessoal, né, para quando a gente for startar o projeto ou instalar alguma coisa, observe que a máquina tem que estar ativa, tá? Porque muitas vezes você pode até executar o projeto e ele não funcionar porque ela não está ativa. Vamos fazer o comando pip freeze, tá? Pip freeze. Quero ver ele aqui. Apareceu nada, né? Meu apareceu. Certo. Apareceu o quê? List lib, file Tá. root, platform bits. Tá. Agora a gente faz esse comando de novo. Né? Agora a gente faz esse comando novamente. Ele lista as dependências que já estão instaladas, tá? No caso não tem nenhuma. Então a primeira que a gente vai instalar aqui é o Django, tá? Vamos instalar, que é o nosso framework, né? Pip install Django, tá? Pip install Django. Aí pode dar enter aí. Lembre-se de observar que a venv está ativada, tá? Ele vai instalar aí. Beleza? Instalamos a dependência. Aí tem um comando, né? Se você quiser atualizar alguma dependência, alguma coisa, você pode fazer o pip install upgrade pip, tá? A gente usa o pip freeze, né? Que ele mostra as dependências que já estão instaladas, tá? Então vamos fazer ele agora novamente, né? Pip freeze. Então eu tenho aqui essas 4 dependências aqui instaladas na minha máquina virtual, tá? O meu já aumentou um pouco mais. E aí eu vou fazer assim, ó, pip freeze, eu vou mandar essa informação para um arquivo chamado requirements, tá? .txt, tá? Então sempre que você instala alguma coisa, lembre-se de fazer o pip freeze e mandar
as informações para esse arquivo, para caso alguém for usar ele ou você mesmo for instalar em outro lugar, você lembrar os requerimentos do projeto. Fechou? O requeriment fica aqui do lado, aqui, ó, requeriments.txt. Beleza, agora que eu já tenho aqui o Django instalado, vamos só ver se está funcionando. Posso fazer assim, ó, de Django -help, tá? Só ver se é isso mesmo. De Django -admin. Django -admin help, tá? Só ver. Ele me mostra aqui os comandos disponíveis aí, tá? Comando check, compile, tá? Django admin -help. Todos os comandos que eu posso usar. Beleza? Tá. Então, uma vez que está tudo funcionando, a primeira coisa que eu tenho que fazer é criar meu projeto, tá? E para isso a gente utiliza o comando de Django admin start project e o nome que a gente vai dar para o projeto. É importante a gente colocar o ponto no final para ele não duplicar esse nome, tá? Para a gente aprender a usar esse framework, a gente vai desenvolver uma lista de tarefas, tá? Onde o usuário pode cadastrar suas tarefas, pode editar, pode remover, né? Então vamos fazer esse comando aí, tá? Deixa eu colocar aqui de Django, de Django -admin start project. E vamos pensar para o nome, né? O nome vai ser lista underline tarefas, tá? Espaço, ponto, tá? Start project. Feito isso, eu posso dar enter, tá? Aí, pessoal, aparece aqui do lado, tá? Já o projeto aqui criado, né? Vamos ver se isso aqui está funcionando, né? Para isso a gente utiliza o comando Python espaço manage.py. Ó, eu começo a digitar o nome manage e aí se eu der um tab, ele vai completar para mim, tá? Run server, tá? Run server. Beleza? Vou digitar esse comando aí. E aí ele executa para mim aqui, né? E ele mostra para mim que o servidor está habilitado, né? No endereço local 127.0.0.1 na porta 8000. Se eu apertar Ctrl e clicar, é para abrir para mim aqui, né, essa página mostrando que foi instalado com sucesso o framework. Beleza? O meu não foi, não. Se tiver aparecendo tudo isso aqui para vocês, né, porque está funcionando.